mensagem 27, destruição e miséria. E as palavras destacadas por Emmanuel, a gente de aumento. As palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 16, diz-nos Paulo: em seus caminhos há destruição e miséria. Vamos entender melhor essas palavras de Paulo. Em seus caminhos há destruição e miséria, que com certeza Paulo tem muito mais, Emmanuel tem muito mais condições de nos explicar do que nós, não é? Então, vejamos. Diz-nos Emmanuel sobre as palavras de Paulo. Eu disse a carta, não disse? Escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 16, disse sim. Okay. Emmanuel nos diz: quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva, da mesma forma, não é? Se distancia. A ação nas linhas do exemplo que seu divino apostolado nos legou, ou seja, nos deixou, preferindo, ao invés de exemplificarmos o que Jesus nos ensinou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência. E por que infidelidade à própria consciência? Porque nós reencarnamos para seguirmos no bem. Nós reencarnamos para melhorarmos como seres humanos. Nós reencarnamos para sairmos desta encarnação melhores do que quando entramos. Se não seguimos neste caminho, estamos traindo a quem? A nós mesmos. Por isso, Emmanuel nos diz: preferindo a senda, ou seja, o caminho vasto de infidelidade à própria consciência. Cava, então, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Então, voltando até o versículo, em seus caminhos. Nos caminhos de quem? Nos caminhos de quem se afasta das lições do bem, preferindo, ao invés disso, fazer escolhas o quê? Pautadas na materialidade, não é? Eu quero ganhar agora, eu quero aqui, eu quero ser feliz aqui, e o futuro? Isso é a típica resposta de um coração imaturo, não é? O imprevidente, o inconsequente, ele ainda está extremamente imaturo. E qual é a melhor forma de tornar um coração imaturo maduro? Enfrentar as consequências das escolhas imaturas. Aí é aquele choque de realidade. E olha que nós já estamos em vários aspectos repetindo as lições, algumas encarnações. Algumas nós aprendemos e superamos, se não mais facilmente, menos dificilmente, e outras vão encontrando em nós maiores resistências. Alguns de nós naquele aspecto, outros de nós naquele outro aspecto. Como podemos saber? Basta saber em que planeta estamos. Se estamos aqui, é porque ainda estamos recapitulando e aprendendo lições não tão avançadas no quesito moralidade, não é? E Emmanuel continua dizendo-nos: se cristaliza a mente, o discípulo não é que se afasta, se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Desânimo é algo tão tóxico que nos afeta e acaba podendo, junto aos invigilantes que estejam perto de nós, podendo contaminar outros corações, não é? Às vezes é tão difícil passar bom ânimo, mas se alguém chega destilando desânimo, daqui a pouco já está outro também, eu também, tão difícil, tão isso, tão aquilo. Por quê? Porque ainda não somos amadurecidos. Então, essas características ainda são normais na fase atual em que nos encontramos, de progresso moral e espiritual. Continua Emmanuel. Se desce ao desfiladeiro da negação, o discípulo destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé, negação, e tece vasta rede de sombras para si mesmo.
O que nós podemos dizer sobre isso? É fácil negar, não é? Quando Jesus falou com Tomé, que disse que só acreditaria que o mestre apareceu aos 10 dos apóstolos. Viram, conversaram com Jesus depois da crucificação, e ele era o único. Judas tinha se enforcado, ele era o único que não estava presente e disse: só acredito se tocar meu dedo na ferida. E aí, quando Jesus apareceu segunda vez, ele estava entre os demais, e Jesus foi direitinho nele. Fez ele tocar na pleura, nem foi na chaga, foi na pleura, naquele corte da lança. Felizes daqueles que não viram e creram. Então, nós também podemos, vamos dizer assim, na descrença, na negação, que é o que ele está dizendo aqui, não é? Muitas vezes levantar, vamos dizer, argumentos, mas o nosso coração não mente, mas nós não conseguimos passar o que sentimos. Temos vários argumentos para muitas coisas, mas o argumento final seria o quê? Eu acredito no Cristo e acredito que ele é o Messias, o enviado de Deus, por tudo que ele fez. Ah, mas você não estava lá? Ah, mas você não viu? Ah, mas sempre vai haver argumentação, não vai? Crer ou não, querer ou não, porque nós não estamos neste caminho de fé desde que reencarnamos aqui, não é? Há quanto tempo estamos no caminho da construção da nossa fé? Há quantos milênios nós estamos no caminho da construção da nossa fé? Então, quando nós oramos e ouvimos o nosso coração, deixamos ele falar, podemos talvez resgatar um pouco do muito que já sabemos. Se não, não há o que forçar, porque isto é natural. A fé não se compra, não se vende, não se aluga, nem se empresta. Ela se constrói, cada um de nós constrói a sua. Portanto, como ele diz aqui, da negação, de novo, tudo que é negativo é fácil se espalhar. A positividade é uma contaminação mais difícil de se realizar, mas também é possível, ok? O mais importante da positividade é, minha querida Vera, seja bem-vinda, querida. O mais importante da positividade é vivê-la. Vivê-la. Não vamos esquecer que viver com a nossa verdade, que pode não ser a verdade ideal, mas é a verdade que temos agora, ela é fundamental não apenas para nós mesmos, mas o quanto disso chega ao nosso próximo. E que mesmo que não ceda à fé ou ao bom ânimo, fica encafifado, não fica? Mas como? Muitas vezes os desencarnados que tentam nos perturbar, e nós lá, e ora, e bom ânimo, obrigado, Senhor, mais um dia, isso não é prova de expiação, vamos em frente. E ficam, às vezes, assim, mas como é que pode isso? E isso começa, nós somos as cartas vivas do Cristo, não foi o que Paulo disse? Nós temos um poder enorme de chegar ao nosso irmão de humanidade. Se sairmos de nós sem preocupação de chegarmos lá, vamos simplesmente viver o que o nosso coração sente. Reconhecemos as bênçãos de que somos alvo desde sempre, ou pelo menos algumas, já é motivo de quê? Gratidão e louvor, não é? E muitas vezes saímos do petitório contínuo e apenas isso. Lembrando, não é? Que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da prece, louvar, pedir, agradecer. Pedir é uma das 3 partes de uma prece. E Emmanuel continua. Se transfere a alma para a residência escura do vício, quem? O discípulo. Sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada, o vício, né? E adquire débitos pesados para o futuro. E aí pensamos no vício, álcool, fumo,
outras drogas, mas existem outros vícios, não existem? A maledicência é um vício. A fofoca é um vício. É uma variante, né, da maledicência. Existem os vícios mentais, comportamentais, emocionais. Para muitas pessoas, ter ciúme e inveja é um vício. Então, esse vício começa a circular e, de novo, como os outros, não é? Como as outras situações negativas. Num ambiente que alimenta a fofoca, o disse-me-disse, a maledicência, fica difícil ter harmonia e todos se darem bem, não tem? Existe, é difícil, fica comprometido. Se asila o discípulo, o desespero apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta das lágrimas destrutivas. Inutilmente por quê? Porque não vai a lugar nenhum mesmo. Isso não traz nada de bom, é inútil. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. Da mesma forma, então, inúteis. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando e compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. De novo, por que os outros, Cristina? Porque, para descer todo santo ajuda, não diz o ditado, as influências negativas, nós somos suscetíveis ainda a elas. Por quê? Porque ainda somos muito imaturos, moralmente falando. Então, se não estivermos vigilantes, Jesus disse o quê? Vigiai e orai para não cair em tentação. Exatamente por isso. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Já lemos, relemos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir do bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Como que se aniquila? Essa oportunidade reencarnatória, não é? Nós viemos para cá com objetivos, com desafios. Se nós não nos dedicamos ao bem, objetivo da nossa encarnação, nós estamos aniquilando a oportunidade reencarnatória. Então, quando ele fala aniquilar-se, é nos aniquilarmos nessa rica e potencial oportunidade reencarnatória que temos agora. Mas ela existe na nossa vida de espírito imortal para investirmos no bem e não fugirmos dele. Porque senão aniquilamos. Aqui ele fala aniquilar-se, mas nesse sentido, não é? Da personalidade daquela encarnação. Porque é claro que o espírito não se aniquila. Não é? Ele vai perder uma oportunidade, mas a providência divina sempre lhe dará o quê? Outra e outra e outra e outra e tantas quantas sejam necessárias para que ele, enfim, aprenda, repare, supere. E conclui o nosso Emmanuel dizendo: desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos próprios passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos.